Nos tempos antigos, se você quer encontrar uma esposa, você só precisa de um pedaço de pau. Se você gosta dela, você só precisa nocauteá-la e trazê-la para casa. Esse velhinho, por usar uma boa vara, ele nocauteava uma pessoa todos os dias. As meninas da tribo foram todas derrubadas uma vez. Ele não apenas teve muitas esposas, mas também teve muitos filhos. Isbu era um de seus filhos. Desde jovem ele era muito diferente. Ele odiava o método bárbaro de proposta, não importa como sua mãe o ensinou a bater uma vara, ele ainda desejava usar sua sinceridade para conquistar o coração da bela. Em um piscar de olhos, muitos anos se passaram, mas Isbu ainda estava sem esposa. O que era diferente de Isbu foi que seu irmão não só tinha um corpo musculoso, mas também se tornou o líder da tribo. Isbu também inventou as calças. Como resultado, para ganhar o favor da bela mulher, ele usou Ratan para fazer uma bicicleta. Ele queria levá-la para tomar um ar fresco, mas assim que entrou no carro, ele desmoronou. Quando todos estavam pescando juntos, ele inventou uma rede de pesca. Ele estava prestes a agir quando seu irmão rasgou a rede. Ele viu a invenção de seu irmão como uma humilhação para seu Key, Era mais triste que a pessoa que Isbu gostava de Tubnik. Ela até culpou Tudnik por nocautear todas as garotas da tribo, mas deixando-a sozinha. Era porque ela era feia? Fardarta então disse que na verdade, havia outra pessoa na tribo que estava secretamente apaixonada por Isbu há muito tempo. Fardarta apontou para o lado. Isbu sentiu seu orgulho ferido, e por fim, reuniu coragem para pegar o bastão. Mas quando ele se aproximou dela, Tudnik deu o primeiro passo. A pessoa que ele gostava de repente se transformou em cunhada. Isbu correu para o rio para beber água. Ele também foi pego por um caranguejo em sua boca. Quando ele estava chateado, apareceu uma garota que fez os olhos de Isbu brilharem. Era a sensação de vibração. Ele pegou o bastão novamente e então se aproximou do oponente. No passado, as pessoas não precisavam de um presente para encontrar uma esposa, mas apenas de uma vara. Isbu olhou para a garota na frente dele, pegou o bastão, caminhou em direção ao inimigo, então nocauteou a garota inconsciente. Inesperadamente, ele a fez cair do penhasco. Então Isbu perdeu uma esposa. Um dia Isbu e sua família foram caçar. Ele usou casca de árvore para fazer um chapéu, mas o chapéu era muito grande, então era inconveniente. Ele irritou seu irmão fazendo usá-lo como um brinquedo. De repente o ancião descobriu uma enorme pegada no chão. Quando todos estavam se perguntando que animal era aquele, um rato entrou nas calças de Isbu. Então mordeu. Isbu rapidamente tirou as calças. Vendo seu irmão fazendo coisas embaraçosas na frente dele, Tudnik ficou com raiva e jogou as calças de Isbu. Nesse momento apareceu um mamute. Depois de uma luta, eles pegaram com sucesso o mamute. Isbu também recebeu um grande osso, mas ele casualmente o jogou fora, derrubando acidentalmente o assassino enviado pela tribo hostil. Todos no clã correram pensando que Isbu havia derrotado o assassino. Eles o elogiaram alegremente, então perguntaram sobre a notícia de que a outra tribo invadiria este lugar. Eles encarregaram Isbu de guardar os assassinos. Mas quanto mais bem-sucedido Isbu era, mais ele falhava. Ele soltou o inimigo. Para saudar a próxima invasão da outra tribo, Tudnik começou a instruir as pessoas da tribo a praticar. Mas na prática Isbu caiu da corrente. Quando todo mundo estava praticando escalada, ele pegou a escada que inventou e enfureceu Tudnik e a quebrou. A batalha entre as duas tribos havia chegado, mas Isbu não pensou que não só eles perderam, mas Fardarta também foi levado pelo inimigo como um troféu e trazido de volta. Isbu queria chamar alguém para salvá-la, mas os perdedores do clã só queriam fugir. O comportamento deles deixou Isbu muito zangado. Ele brigou com Tubnik e decidiu ir salvar Fardarta. Mas no meio de Isbu foi atingido por uma emboscada. Isbu foi emboscado pelas mulheres da outra tribo. O patriarca feminino implorou a Isbu para deixá-los construir a próxima geração. Vendo seu corpo quente, Isbu concordou. Mas depois de alguns dias Isbu não aguentou mais, então procurou uma oportunidade de escapar. Ele estava a caminho novamente para salvar Fardarta. Através de dificuldades, ele finalmente alcançou a tribo hostil. Ele se aproximou de Fardarta, contando a ela sobre as incertezas que encontrou ao longo do caminho. Quanto mais Isbu falava, mais frustrado ele ficava, e puxou Fardarta diretamente e o beijou. Mas inesperadamente, depois de muitos dias de convivência, Fardarta se apaixonou pelo líder dessa tribo. Ela não apenas recusou a ajuda de Isbu, mas gritou para os outros. O inimigo então capturou Isbu para assar. Isbu correu por sua vida. O inimigo atrás perseguiu muito perto, mas continuou correndo. Isbu encontrou a tribo feminino. Assim, ambas as tribos perseguiram Isbu. Ainda mais difícil do que correr para uma bifurcação na estrada, ele conheceu sua tribo. 3 tribos perseguiram Isbu. O pobre Isbu só podia correr por sua vida. Logo ele foi forçado para o lado do penhasco.
Isbo não pensou muito e pulou. Em um piscar de olhos, muitos anos se passaram, o professor estava ensinando sobre uma história antiga, e Isbo tornou-se um sujeito de teste e foi colocado em um museu, ainda segurando um bastão de madeira na mão. Pai, seu app de vídeos curtos.